conversa. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Quanto Deixa eu ajeitar a câmera aqui. A honra é minha. Que alegria, Marco Antônio. Está enquadrado você aí? Sabe, está ótimo aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você já há muito tempo, acompanha a sua vida, a sua carreira, a sua trajetória, e tenho, como brasileiro, um grande orgulho de ser seu concidadão e sempre nutri esse desejo de ter um dia o privilégio de te entrevistar. Graças a Deus, a hora chegou. Muito obrigado. A hora chegou, né, professor? Bateu na trave aí há um tempo, né, que a gente está para organizar aí essa live. O professor já tinha falado comigo umas 2 oportunidades, mas não conseguia aqui encontrar um espaço, mesmo por conta de um trabalho que eu estou finalizando, né, o livro aí. Mas aí agora a gente conseguiu. A gente se encontrou naquele evento lá na Orla e aí combinamos tudo e vamos que vamos. É isso aí. A honra é minha, então, viu, professor? A honra é minha estar aqui hoje conversando com você. Tá ótimo. Te agradeço imensamente por ter aceitado o convite, viu? Ô, Marco Antônio, nós todos sabemos o quanto a sua trajetória é longa, é extensa, o quanto você tem de experiência como militar, como sniper, né? Primeiro caçador de operações especiais do Brasil, e você tem muito a dizer. Eu gostaria de te pedir que fizesse um panorama dessa sua extensa trajetória, destacando aí os momentos mais importantes e falando um pouco da sua formação, da sua preparação para essa carreira tão difícil. Por favor. Legal. Primeiramente, boa noite a galera que está chegando aí. Obrigado aí pela audiência. Estamos em quanto, professor? Consegue ver 52. Aí? Ótimo. A tropa tá boa. Temos quase uma companhia aí. Bom, professor e pessoal, minha trajetória, ela até a atividade de caçador, né, até eu finalizar com as missões mais importantes aí fora da nossa sede aqui, fora do Brasil, particularmente no Haiti, ela foi um tanto quanto oblíqua, né? Eu digo isso porque eu não fiz escola não tanto para oficiais, né, AMAN, como para sargentos, né, a ESA. A minha porta de entrada no Exército Brasileiro ela foi através do serviço militar obrigatório, né? Eu tinha lá meus 18 anos e ingressei no Exército meus 18, já completando meus 18 anos, na década de 1980, né, mais precisamente lá em 83. No final de 82, meados de 82, eu estava me alistando. Então, eu represento aí uma parcela de brasileiros, principalmente cariocas aqui, crescido no subúrbio, na Baixada Fluminense. A gente não tinha assim a informação, né, que quem morava mais para a Zona Sul, né, para a área mais metropolitana, tinha, né, de conhecimento. A gente era muito incipiente nisso aí, muito desinformado. Eu sequer sabia que existiam essas escolas, mas eu queria ser militar paraquedista. De maneira que eu ingressei para servir 1 ano e fiquei lá 30 anos. Aí tem todo nesse recheio aí tem muita história. Mas para resumir, bem resumidamente aqui, eu destacaria como momentos assim principais. Primeiro, né, a chegada ainda na Brigada Paraquedista. Né, eu chego no Exército Brasileiro cumprindo meu serviço militar obrigatório na Brigada de Infantaria Paraquedista. Então, Brigada Paraquedista, né, não tinha a denominação ainda Infantaria. Eu chego lá em 1983, início de 1983. Depois de ter me preparado, aí depois eu posso até falar sobre isso, a minha preparação aqui extra força, né, terrestre, minha preparação física e psicológica, e eu chego lá, dureza total, né, você, um jovem, né, sem experiência nenhuma, né, vivência de mundo, zero praticamente, né, mas bem criado, é verdade, apesar da família bem humilde, mas bem criado, com educação de base ali e tal, mas chega numa tropa de elite, né, Brigada Paraquedista é uma tropa de elite, uma tropa tradicional, e a formação lá, todas as formações na Brigada Paraquedista sempre foram muito duras, né, e um jovem chega lá, né, imaturo, e minha turma enfrentamos ali aquele primeiro desafio. Então esse seria aí o primeiro desafio. Em seguida, final do ano, né, é criado o Batalhão de Forças Especiais,
eu achava que a Brigada Paraquedista era o ápice, né, da operacionalidade, eu sequer conhecia as operações especiais. Ainda na Brigada Paraquedista, eu tinha, só no final lá, eu tive algum conhecimento, alguma informação acerca, né, dos gorros pretos, dos forças especiais, mas algo assim muito sucinto, muito incipiente. E aí é criado o Batalhão de Forças Especiais em 1983 e abre-se vagas para cabos soldados integrarem o Batalhão de Forças Especiais. E aí eu me voluntario e vou para o Batalhão de Forças Especiais. Então eu tomo a primeira porrada lá, vamos dizer assim, quebra ali começa a tirar o verniz ali da alma e da carcaça já na Brigada Paraquedista e completo lá no Batalhão de Forças Especiais. Aí chego no Batalhão de Forças Especiais, aí vou fazer o curso de comandos e todos os outros cursos, né? Salto livre, operacional, curso de mergulho, enfim, todas as especificidades, né? Todos os cursos da formação do combatente de comandos. E aí, dentro do Batalhão de Forças Especiais, aí começa, né? Eu já era um atirador, já atirava aqui fora. A minha família toda, meus tios, meu pai, né, sempre lidaram com essa questão da caça, né? De caçar animais. E eu fui criado nesse meio, eu caço desde criança. E aí eu já tinha habilidade com tiro de precisão, e eu vou para dentro do Batalhão de Forças Especiais. Eu sou destacado lá para a equipe de tiro, equipe olímpica. Não existia o vetor ainda caçador dentro das Forças Especiais. E aí eu começo como competidor, né, desportivo, no tiro de precisão. Obviamente, as operações especiais já havia uma demanda para esse vetor, né, o atirador de precisão ou caçador. Na época falava-se em sniper. E aí eu sou alçado da equipe de tiro desportivo, né, da equipe olímpica, para integrar essa ferramenta de um destacamento de ações de comando, o caçador. E aí não tínhamos nada sequer, a gente não tinha o fuzil, a gente não tinha a luneta, a gente não tinha nada, não tinha manual, não tinha doutrina, não tínhamos nada em relação ao tiro de precisão, ao tiro do caçador, de sniper, nada. Mas havia a demanda, e aí eu comecei lá na atividade, quebrando pedra lá com o meu fuzil FAL, né? E luneta OIP, um sistema que não é de precisão, mas tinha que fazer frente lá às demandas, e eu comecei lá. Então destaco aí também esse período inicial ali, né, fazendo muito com pouco. Né, aí, no final da década de 1980, aí sim chega o primeiro sistema de armas de precisão, né, da HK, chega para o batalhão 1989, e aí sim eu começo a utilizar um sistema que realmente era apropriado para aquela atividade. Portanto, não existia, como volto a dizer, não existia manual, não existia doutrina, não existia nada. Instrução, nada. Né? Então, foi empirismo puro, tentativa e erro, experimentação o tempo todo, e coube a mim, porque quando chegou esse lote de armamento da HK, foi destacado para mim, né, através do treinador, que era o treinador da equipe de tiro, ou então o capitão Cris Coelho, ele falou: Marco Antônio, tá com você, tá? Só não leva para casa esse fuzil, mas explora esse fuzil e vai treinar, porque a gente vai precisar de caçador. E aí eu fui, né? E as habilidades que eu já tinha adquirido na caça, né, e somadas às experimentações, né, me virava nos 30, eu mesmo montava lá os meus aparatos, né, para tiro em alvo em movimento, tiro em distâncias variadas. E eu começava a entender a questão do vento, as questões de queda, balística, tudo por empirismo puro, não existia nada. É verdade que um ou outro oficial ou sargento tinha um conhecimento maior ali na área de balística, me passava alguma coisa, mas ainda assim era muito incipiente para esse tipo de atividade. E, obviamente, destaco também as missões, né, nesse contexto, as missões que a gente tinha que cumprir, né, com pouco pessoal, com pouco material incipiente, material ruim, né, antigo, velho, munição velha e tudo. E, obviamente, as missões eram cumpridas, né, dentro desse contexto todo. E, obviamente, no final de carreira, sim, coroado aí com 2 missões importantes fora do país, né, particularmente no Haiti. Então, consideraria esses os pontos principais aí, resumidamente, né, depois a gente pode enveredar aí por cada tema
mais importantes da minha carreira. Bacana. Olha, você tem aí essa marca invejável, né, de 30 anos de serviço nas Forças Especiais, não é em qualquer lugar, nas Forças Especiais. Fala para nós, Marco Antônio, quais foram os pontos altos dessa parte da sua jornada, por favor? Eita, muita coisa. Muita coisa, dividindo muita coisa, né? Obviamente não trago para mim aí todos os tombos e as vitórias, mas é muita coisa. O senhor falou certo, né? Foram 30 anos nas Forças Especiais, tem 2 brasileiros que passaram esse tempo lá, eu sou um deles, né? Só há 2 que passaram, até mesmo pela a natureza da minha atividade, né? Da minha graduação, eu entrei como soldado, né? Então isso facilitou também, graças a Deus. É um ponto bom, né? Se eu não saí oficial logo de início ou sargento, mas pelo menos eu tive uma infância operacional, vamos dizer assim, muito rica. Eu passei muito tempo naquilo que é o sonho de muita gente, e era o meu sonho, né? Na verdade, era o meu sonho. Então, os desafios, eu poderia pontuar aí os desafios do pioneirismo, né? Eu vinha falando agora mesmo sobre isso, né? Na verdade, a minha geração lá, o meu grupo que chegou no Batalhão de Forças Especiais, ele inaugura, né, a 3ª geração das Forças Especiais. Então, só para o pessoal que está assistindo aí entender, nós estamos na 5ª geração das Forças Especiais, né? A primeira começa em 1957, né, com a primeira turma, né, de oficiais e sargentos Forças Especiais, fazendo o curso de Operações Especiais em 1957. O curso termina em 58, mas é contado aí 1957 como a primeira turma. Então, isso aí foram 16 oficiais e sargentos, né? Se eu não me engano, 12 oficiais e 4 sargentos se formaram lá em 57, né, com aquela primeira turma. E aí, de 57 a 1968, isso era considerado a primeira geração. Por quê? Em 68, é criada a primeira unidade de operações especiais, de Forças Especiais, que é o Destacamento de Forças Especiais. Aqui, ó, pertinho de casa, no bairro de Deodoro, na Colina Longa, dentro da Brigada Paraquedista. Então, 1968 é criado. Então, ali, a primeira geração. E aí, de 68 a 83, é a segunda geração, porque em 83 é criado o Batalhão de Forças Especiais. Então, aquele destacamento de Forças Especiais, ele é transformado num batalhão, mas isso no papel, porque a estrutura, o pessoal, o material, o equipamento, continuava de dotação ainda deficitária de um destacamento operacional de Forças Especiais. Mas, enfim, é criado no papel o primeiro Batalhão de Forças Especiais, que inaugura a 3ª geração das Forças Especiais. Daí a 3ª geração vai da criação do Batalhão de Forças Especiais em 83 até 2002, quando é criada a Brigada de Operações Especiais. Mas o batalhão ele é criado em 83, dentro da Colina Longa, dentro da Brigada Paraquedista, na área da Brigada Paraquedista, e nesse período ele é transferido em 84, final de 84, ele é transferido, ou 85, não me recordo exatamente, para a região do Forte Camboatá, lá em Guadalupe. Né? Inclusive, a primeira missão do meu curso de ações de comandos, da minha turma, foi construir, literalmente, né, o Batalhão de Forças Especiais, trabalho de peão mesmo. Então, de 83 a 2002, Batalhão de Forças Especiais, Colina Longa, e migra lá para o Forte Camboatá, lá em Guadalupe. De 2002 é criada a Brigada de Operações Especiais, já em Goiânia, no papel. Em 2004, aí sim, a estrutura vai lá para Goiânia e forma lá o que a gente chamava à época, né, que é uma denominação, Brigada de Operações Especiais. E em 2014 é criado o COPESP, né, o Comando de Operações Especiais. Já é a 5ª, estamos vivendo a 5ª geração das Forças Especiais. Então, na meiuca disso aí, né, a minha turma, a gente chega lá no primeiro batalhão de Forças Especiais. Tá? Então, imagina, chegar numa unidade de Forças Especiais, dentro de uma atividade que tinha 26 anos, é muito pouco, tá? É muita pouca expertise para a atividade de Forças Especiais, 26 anos. Então, tudo era muito precário, muito incipiente. Né? As instalações eram precárias, né? A gente tinha um banheiro, a gente tinha, né, um alojamento que era dividido lá com um monte de gente, os oficiais sargentos se amontoavam lá no alojamento também. Né? Nós tínhamos 2 viaturas
Deixa eu pegar uma água aqui. Nós tínhamos 2 viaturas apenas, um réu, Aham. 5 tom lá, e nós tínhamos uma viatura administrativa, né? Então era muito incipiente, muito duro. Para ter uma ideia, para a gente construir o batalhão de forças especiais no Camboatá, a gente, a tropa fazia uma corrida, né, da Colina Longa até o Camboatá, que ele dava em torno ali de uns 4 quilômetros, um pouco mais. A gente ia correndo e chegava lá. As viaturas, a única viatura já tinha chegado com material, enxada, foice, todo o material para supressão. Primeiro a gente teve que suprimir lá a vegetação, para depois começar a construir numas ruínas que tinha lá, porque aquilo outrora fora uma região de paióis da região, né, da primeira região aqui. Explodiu na década de 1950 e tal, e aí a gente foi dado aquilo para a gente construir lá, mas tinha que terreno lá arrasado, a gente tinha que preparar aquilo lá, e a gente ia correndo, porque não tinha viatura para botar a tropa e o material, só para ter uma ideia. Então, agora a gente tinha um ativo muito bom, né, que era justamente o pessoal. Essa é a grande marca das forças especiais, o pessoal, né, sempre foi de ponta. Se por um lado faltava material, faltava doutrina, faltava equipamento, né, o pessoal nunca faltou, força de vontade nunca faltou, por isso que a gente chegou onde chegou. E também integrar, né, dentro do pioneirismo que eu falei, integrar ali o primeiro curso de ações de comandos para cabo soldado, porque até então não era permitido cabo soldado fazer um curso de ações de comandos. É um curso altamente qualificador, né, onde você tem instruções muito especiais, muito sensíveis, de altíssimo nível de risco, né, você trabalha sempre no limiar ali do dano colateral, a verdade é essa. E havia, obviamente, uma certa desconfiança se cabos e soldados seriam compatíveis para aquele tipo de curso, né? Se dariam conta, né? Se estariam prontos para receber aquele tipo de instrução, né? Aquele tipo de curso. E aí a gente chega e tem que, além de fazer o curso, demonstrar que havia o cabo soldado, ele tinha capacidade, né, de levar a bom termo aquele curso, né, de desembocar aquele curso. Então, tudo era muito novo, tudo era muito... A gente não conhecia nada, a gente não sabia nada, a gente não tinha conhecimento do que ia acontecer na parte da tarde no curso, não sabia nada, né, tudo era muito novo para a gente. Então, desafio de pioneirismo, né, de ser o primeiro... E a gente tinha consciência de que a gente tinha que fazer um bom papel, porque as outras turmas subsequentes viriam, né, e talvez não viriam se o nosso curso não tivesse tido um desempenho a contento, né? Então a gente sabia que tinha, além de sustentar a nossa carcaça, também abrir as portas para as próximas gerações, né? Claro. Obviamente, começar na atividade de caçador com tudo isso que eu falei, né? Sem material, sem doutrina, sem manuais, sem instrução, isso foi uma dureza também, né? Isso está dentro aí do pioneirismo. E a parte mais satisfatória, talvez, né, assim, a experiência maior foi trabalhar com aqueles oficiais e sargentos, a grande maioria, quase todos, se não me engano, todos, né, receberam medalhas contra o terrorismo da década de 60 e de 70, os caras que estiveram no Araguaia, os caras altamente capacitados, né, a gente trabalhar com eles enquanto cabo soldado, ombrear ali com aqueles oficiais sargentos, isso aí para a gente era um motivo de muito orgulho, aprendemos muito, né? Aprendemos muito. A minha geração, ela cresceu muito com esses caras, né? Alguns já falecidos, mas a grande maioria, graças a Deus, está aí, né, dando conta do recado. Eu não vou citar nomes aqui, né, porque eu vou acabar esquecendo um ou outro, e até por ser um pouco mais sensíveis, eles preferem ficar lá resguardados, mas esses caras fantásticos, né? E, obviamente, um ponto muito importante aí para mim foi um presente, assim, vamos dizer, né? Eu fui agraciado aí no final da carreira de participar de 2 eventos fora do Brasil, de extrema importância até para a história mundial, que foi a pacificação de Cité-Soleil, que se deu em 2006, 2007, e está um dia antes do terremoto, né, que atingiu lá o Haiti. Ter participado desses 2 eventos de forma muito expressiva. Isso aí, eu consideraria esses aí os maiores desafios, os pontos principais aí da minha carreira. Bacana.
Olha, e você sabe que eu te acompanho há muito tempo, eu acho que já assisti a todas as suas entrevistas, e você disse uma vez que existem apenas dois tipos de pessoas que são capazes de matar sem ódio. O psicopata, de um lado, e o sniper, do outro. Eu queria que você detalhasse para nós, por favor, já que matar sem ódio é comum aos dois, o que é que os difere? O que é que difere o psicopata do sniper? Então, vamos lá. O que difere um soldado das Forças Especiais norte-americano, inglês, francês, brasileiro, de elemento operacional do Estado Islâmico, por exemplo. Valores, né? Valores. Sim. O cara, para integrar essa última, vamos dizer assim, esse grupo terrorista, ele tem que ser um psicopata, né? Porque ele sabe o que é que ele vai fazer lá. Então, são valores. Né? Mas é exatamente isso que eu penso. Isso aí é pensamento meu, né? Porque eu entendo que esses dois, e aí eu só coloco, é o único momento que eu coloco na mesma prateleira de atributos afetivos, um psicopata e um atirador de elite. Né? Somente nesse momento. Né? Ambos, quando prontos, né? No caso, o caçador e o sniper policial, quando pronto, ou o psicopata, eles têm baixa repugnância ao ato de matar. Obviamente, o psicopata ele mata por prazer, por aqueles impulsos doentios que ele tem, e ele faz isso contra a sociedade. Ponto, né? Já o caçador, o sniper policial, ele faz isso por ofício, em prol da sociedade. Ponto. Mas a questão de fazer isso com esse temperamento, né, aí é que a gente vai conversar. O pessoal pode achar assim, caramba, ele colocou ali na mesma prateleira um psicopata e um atirador, né? O porquê da importância de um vetor desse, um caçador de operações especiais, um caçador regular, um sniper policial, ele matar, ele se condicionar, ele se preparar, porque é algo assim, é difícil, né? A gente guarda muitos valores, a gente guarda muita informação, a gente é uma construção, né? Sem enveredar aí para muita falácia que existe aí, mas a gente é uma construção, né? Não só física, mas moral também. Né? Claro. Mas no caso, né, de um caçador militar, por exemplo, né, um sniper de operações especiais, um caçador militar das Forças Armadas, né, ele tem que agir dessa forma, ele tem que se condicionar dessa forma, porque ele tem que imaginar a situação de ele ir para uma guerra convencional. Então há essa possibilidade de ele ir para uma guerra convencional, onde o seu opositor ele é um equivalente, ele é um Marco Antônio. Só que um burocrata lá, burocratas decidiram que a gente vai fazer guerra. E aí eles se encontram lá no meio e um vai passar o outro. Então, mas é o Marco Antônio que tem uma família, é o Marco Antônio que tem uma história, que tem um álbum de fotografia, que ele está olhando no campo de batalha, entendeu? Ele tem que mentalizar que ele não pode criar um ódio, porque a hora que ele olhar dentro do retículo, dentro da luneta dele, aquele Marco Antônio, aquele equivalente dele, do outro lado do campo de batalha, e ele saber que a missão dele é eliminar, e ele não tem aquele aditivo ódio, pode ser que ele não funcione. Então, por isso, esse é o principal o motivo. Né? E aí eu estou falando do caçador militar. Se eu levar para o sniper policial, imagina o sniper policial, ele vai para uma ocorrência e chega lá, tem um pai, uma mãe de família, surtado, pô. O cara está surtado, a mulher está surtada, houve algum problema na família lá, alguma coisa muito grave, e ele surta, ele pega alguém, traz como barricada, está ali botando pressão, diz que vai matar. Normalmente ele vai matar e depois vai se matar. Às vezes é o marido que foi traído, está com a esposa, e desesperado, e porque ela vai tomar os filhos dele, sei o que, ele está com a arma na cabeça dela, provavelmente ele vai matá-la e depois vai se matar. Aí o sniper policial chega lá, caramba, eu já passei por isso. E ele começa, ele não pode balançar, ele tem que entender, e aí por isso que ele não pode chegar, se condicionar a matar com ódio, porque ele não vai chegar com ódio. A
é humana, a gente vai olhar aquilo ali e aquilo vai sensibilizar a gente, né? E segundo, é porque o ódio, ele acaba ativando nesse tipo de vetor o pior veneno, né, para a precisão, porque é um vetor que ele precisa da precisão, ele precisa encaixar um tiro difícil numa situação complexa. Está lá a imprensa, no caso do naipe policial, está lá a televisão, está helicóptero, está todo mundo olhando, está todo mundo cobrando, e ele não pode, se ele começar a criar dentro dele uma repulsa pelo aquele indivíduo, ou ele, sei lá, ficar meio que surtado ali com aquela situação, isso aí vai impregnar a precisão dele, né? Vai acabar contaminando a precisão dele. Então, o pior veneno, né, para a precisão é a tal da ansiedade. Vai criar nele ali uma ansiedade e ele, normalmente, vai cometer um erro, né? No campo psicológico, quando você chega, você está condicionado ali, né, a fazer juízo de valor do seu alvo, você chega no local, ele começa no campo psicológico, aquele juízo de valor, aquele ódio, aquele ressentimento, ele substitui aquilo que você tem que fazer ali, que é a análise correta da situação. Você tem que chegar, o sniper policial, por exemplo, o caçador, tem que chegar no terreno e fazer análise dos elementos essenciais de informação, ele tem que analisar tudo. E se ele chegar carregado de ódio, ou carregado fazendo juízo de valor, vai comprometer essa análise dele, né? E aí, por exemplo, eu falava do cara lá que pegou a esposa e tal, e ele começa a dar coronhada na esposa e dizendo que vai matar, mas ele não vai matar ainda. E você vê o sniper policial vê aquela mulher sendo agredida, aquela criança sendo agredida, e ele pode se antecipar e fazer um tiro no momento errado, podendo errar, e aí o próprio tomador lá, né, matar a pessoa, né? Então, no campo psicológico, isso atrapalha pra caramba, né, o juízo de valor. Sim. E no campo físico, obviamente, né, contamina a precisão. Você está nervoso, você está ansioso, então a tua pulsação ela é elevada. E a pulsação elevada, você transfere essa pulsação para a arma, acaba transferindo, né? Principalmente se o alvo for para além de 300 metros, isso aí pode ter um impacto, né, no resultado. Tremores, né, que é o efeito mais natural, né, do nervosismo, tremor. Fadiga ocular, o cara começa, a visão fica meio turva, não é o momento ainda de fadiga ocular, mas ele está tão estressado que ele começa a ter os efeitos da fadiga ocular. Sabe quando o cara começa, como é que é o nome que dá? Começa a piscar o olho assim, sem querer? Então, sim, isso pode ocorrer por nervosismo, por estar fazendo juízo de valor. Ele tem que chegar ali e entender que aquilo ali é a missão dele. Então, por isso, essa necessidade dele se condicionar a não executar as coisas com esse adjetivo ódio. Tem que entender que aquilo é uma missão e ele tem que ser extremamente profissional. Por isso que eu falo isso. Bacana. Olha, eu tenho a impressão, Assombroso, que quando o caçador sai para uma missão, ele sai porque recebeu uma ordem do Estado, não é? Uma ordem para livrar a sociedade de um mal. Um sequestrador, um terrorista, né, um criminoso de alta periculosidade que tem que ser retirado da sociedade naquele momento, imediatamente. É assim que você vê, é assim que você e os snipers, os caçadores, veem o próprio dever como uma missão dada pelo Estado a ser cumprida? Em última análise, é isso, né? O sniper policial ele vai livrar a sociedade de um malfeitor, né? E no caso do caçador, né, militar, ele vai cumprir a missão, vai ajudar a sua nação ali no sucesso da missão, né? Mas o sentimento que deve permear a cabeça desses vetores é o de cumprimento de missão. Ele tem que botar na cabeça para ele, a minha missão é acertar um alvo, ponto. Entendeu? Como é que você começa a desfazer, a criar um antídoto anti-ódio? Eu tenho que acertar um alvo, não interessa quem é o alvo. Então, isso é cumprir a missão, acertar o alvo de uma posição oculta, acertar precisamente um alvo. Ele tem que criar isso dentro da cabeça dele, tem que ser um mantra. A minha missão é acertar um alvo. Né? E é o que eu disse, né? Esse sentimento ele não pode ser corrompido.
Se ele fixar isso na cabeça, provavelmente não será corrompido. Ele não pode fazer juízo de valor. Ele não é... Uma vez me perguntaram, poxa, Marco Assombroso, foi até uma pessoa muito conhecida aí. Ele me perguntou, ele pediu para fazer um paralelo aí, né, uma analogia à minha atividade com algo aqui fora, né? Aí eu pensei e falei assim, olha, você já viu, lembra daqueles filmes de westerns americanos, onde tinha a figura lá do xerife, tinha a cadeia, tinha um criminoso, tinha um tribunal, tinha lá a forca montada lá fora, e na forca tinha um cara encapuzado, que a missão dele era puxar a cordinha para cada falso abrir, né? E o desinfeliz lá sucumbir. Eu sou aquele cara. Eu não estou ali para condenar ninguém, para julgar ninguém. De repente, o próprio indivíduo já se condenou. Ele próprio se condenou, né? No caso do sniper policial, de repente o cara já se condenou. O cara não quer cumprir o contrato social e está agredindo a sociedade. E o policial, o sniper policial, ele é o cara que vai puxar a cordinha ali. Então o cara já se condenou. Então ele está ali, o Carrasco, vamos colocar assim, né? Naquela figura lá dos filmes antigos americanos, ele está ali para puxar a cordinha, não quer saber o que o cara fez. Não está ali. A missão dele é puxar a cordinha, depois acabou ali, de repente até recolher o corpo e ir para casa dele, cuidar da vida dele. Então seria mais ou menos aquilo. Eu não estou ali para julgar, eu não estou ali para condenar, e eu estou ali para cumprir a minha missão. Então, minha missão é acertar um alvo. Então não tem que fazer juízo de valor. Eu não tenho, é difícil, você sempre faz, né, em algum grau, né, porque nós somos humanos, não somos robôs, né? A gente tem os nossos valores. Você vê um cara, né, um psicopata lá, numa situação de fazendo mal a uma pessoa, você quer agir logo, mas você tem que conter esses impulsos, né? Então, em última análise, o tiro que é dado tanto pelo sniper policial como pelo caçador militar, no caso do sniper policial, vai livrar a sociedade de um malfeitor, né? E no caso de um caçador, ele vai contribuir, o caçador militar vai contribuir para o sucesso da missão. Se ambos mentalizarem ali, né, que aquilo é uma missão, que é um alvo e que ele não tem que fazer juízo de valores, apenas tem que abater aquele alvo, provavelmente a missão vai ser bem sucedida e ele vai retornar para sua casa, para o seu país, com a mente apaziguada. Ele não vai ficar com um problema de cabeça, porque com a mente desorganizada, porque eu não consegui cumprir a missão, porque eu fui ansioso, ou principalmente, né, ao invés de acertar a vítima, o tomador, acertei a vítima por ansiedade, por uma avaliação errônea, por conta de um veneno que é o ódio. Concordo com você. Ô, Marco Antônio, eu imagino que muitas das pessoas que nos ouvem agora devem querer fazer para você a pergunta que eu vou te fazer. Atirar contra alvos humanos certamente não é uma tarefa fácil. Você já tocou nisso aí de alguma forma, não é? Mas como é que o caçador se prepara para isso? Não é uma... Quem falar... Desconfie de quem falar que é uma tarefa fácil. Desconfie. Não estou acusando a pessoa de ser um psicopata, mas desconfie. Fique reticente se o cara falar que isso aí é uma tarefa fácil. Porque não é. Conversar com os maiores snipers aí do mundo, ele vai dizer que não é uma tarefa fácil. E aí é que aí que eu entro no conceito do atirador de elite, né? O porquê ele é um atirador de elite. Muita gente usa esse termo, sequer imagina ali o porquê do atirador de elite. É atribuído justamente a esses vetores, né? O caçador de operações especiais, o caçador regular, o sniper policial, porque cabe a esses vetores a tarefa mais difícil do tiro de precisão, que é abater o semelhante. Então não é fácil. Se fosse fácil, bastava ter habilidade para o tiro de precisão, pronto, eu tenho ali condições de ser. Não é para todo mundo. O que ocorre é o seguinte, em comum, atiradores desportivos, atiradores de elite, são atiradores de precisão. Até aí, todos têm que ser bons, excelentes, excepcionais atiradores de precisão. Mas nem todos os atiradores de precisão serão snipers, caçadores, ok? Para eu ser um atirador de precisão, eu preciso estar
aparelhado física, obviamente, né? Aparelhado fisicamente para isso, tem que ter braço, tem que enxergar, né? Olhos, né? Cuidado ocular razoável, né? E uma cabeça que funcione. Eu tenho que fazer uma sinapse básica ali, né? Então tem que ter todo esse aparato aí físico e até intelectual para sê-lo. Uhum. Eu posso pegar um atirador talentoso, um jovem talentoso, tá? O cara tem pendor para o tiro, né? Tem um dom para o tiro, bem treinado, eu posso levá-lo até um pódio olímpico, né? O primeiro lugar lá no pódio olímpico. Não significa que eu consiga pegar esse cara, tirar ele do pódio olímpico e levar para o teatro de operações e ele matar a gente. Uhum. Porque aí tem um abismo, né? Sim. Entre esses dois elementos, que são os chamados atributos afetivos, né? Os atributos afetivos especiais. Para você executar essa missão, você tem que ter atributos afetivos especialíssimos, eu diria até. Porque é o seguinte, eu costumo dizer, para o atirador desportivo, tudo colabora com ele, né? Tudo está a favor dele, né? Ele vai para um stand de tiro, né? Com a sua maletinha, com a sua case, com a sua arma lá, ambiente controlado, né? Às vezes tem ventilador, né? Tem lá o bebedouro. Uhum. Ele chega nesse local, como é que ele chega? Ele chega com o seu carro, chega de carona, todo conforto, né? Ele entra para a posição de tiro lá e ele tem a maior pressão que ele sofre ali é pelo resultado, acertar a mosca lá na frente, né? Fazer uma pontuação, no caso de uma competição, fazer uma pontuação. E no caso do treinamento, a hora que ele tiver de saco cheio ali, ele, vou embora, não estou com mais saco para atirar não, eu vou embora, né? Vou meter o pé daqui, porque eu não tenho mais saco, vou ver minha mulher, vou beijar minha filha e tal. Uhum. Ele tem a água dele ali, ele tem o macete, tem o biscoitinho, né? Tem a bolacha dele, lá, biscoito para os cariocas, né? Ele tem lá a sua guloseima ali que ele come a hora que quiser. Tá, tudo corrobora, tudo a favor dele, né? Já o caçador, principalmente o caçador militar, né? Mas o sniper policial também, tudo é contra, né? Tudo contra. A começar, o ambiente que ele vai executar a missão dele. Normalmente é hostil, né? Pela própria natureza do ambiente, selva, caatinga, pantanal, sol escaldante, telhado pegando fogo, reverberando calor absurdo, né? Ou dentro de um sótão, né? Sofrendo ali internação, né? Irradiação horrível, ambiente hostil ou negado, né? Dentro do próprio ambiente do inimigo ali, né? Infiltrado ali num cavalo de Troia, por exemplo, ele está dentro de uma comunidade, o policial faz isso, dentro de uma comunidade, se ele for descoberto ali fora do momento propício, ele pode ser fagocitado ali, trucidado. Então, ambiente hostil ou negado, muito diferente, né? Ali do estande de tiro, do clube de tiro. Como é que ele chega ali? Normalmente por uma infiltração que é penosa. No caso do caçador, ele vai ter que rastejar, vai formiga, inseto, se orientar deitado no chão com a cara na grama, se arrastando, o policial se esgueirando por um telhado lá, podendo despencar lá de cima, um calor infernal, se aproximando o máximo para fazer um tiro, né, ali, se possível, a menos de 100 metros. Então, um custo danado para chegar. Pressão psicológica, né, por tudo aquilo que eu falei. Sim. Todo mundo cobrando, né, no caso do caçador, ele tem que reportar, né, para a linha amiga que ele cumpriu a missão, ele tem que eliminar aquilo ali, aquele alvo, né, e o sniper policial, se ele errar aquele tiro, meu Deus do céu, o mundo cai na minha cabeça. Ainda que eu acerte o tomador, vão dizer que eu exagerei, por que eu dei no crânio, por que eu não dei nas pernas. Tem essas aberrações, né? Sim. Né? E o compromisso, né? Ele tem que disparar, acertar, e depois, no caso do caçador militar, exfiltrar. Normalmente a exfiltração é sob pressão, todo mundo querer matar ele, né? Porque ele revela a posição, a assinatura é feita depois do tiro. Durante o tiro há uma assinatura, né, que é os indícios do tiro, ele vai ser buscado, vem todo mundo atrás dele. Mandam até artilharia, força aérea para matar o cara. Vem todo mundo querendo pegar ele. Então ele sabe que ele tem que atirar, né, acertar, ver o alvo cair e só então fazer a infiltração, né? Ele tem uma hora para chegar. Hora para chegar ele tem, sempre tem uma hora para chegar. Ambos, né, tanto o policial como o militar, ele tem um horário para chegar. É imposto um horário, né? E muitas vezes o caçador militar ele chega 72 horas antes, né, para entender o terreno, para
vê toda a dinâmica, né, toda a movimentação lá na frente, e ele tem hora para chegar, mas ele só vai sair dali, só vai abandonar a posição, a rigor, depois do acompanhamento do tiro, que a gente chama de follow-through, né? Uhum. O que é isso? É quando o alvo cai. Então, ele só sai da posição depois que ele derruba o alvo, ele vê o alvo cair dentro da luneta dele. Uhum. Então, ele tem hora para chegar, não tem hora para sair, né? Uhum. A comida, a água, tudo dentro do que cabe dentro da mochila dele. Lembrar que a mochila dele ali, a mochila dele vai estar com munição para cacete, vai estar com equipamento óptico, vai estar com uma série de equipamento. Quando sobra espaço ali, ele vai botar a ração dele e a água, né? Então, é limitado a nutrição dele, ali, a hidratação dele é limitada. O primordial é a missão. Ele tem que ter um material para cumprir a missão. Ração e água, no caso, então, do caçador de operações especiais, que tem que ter autonomia para sobreviver, é legado aí a segundo plano para lá. Sem falar a necessidade fisiológica, né? Claro. Enquanto você está no estande de tiro lá, você não vai ali no banheiro me aliviar, não, ali ele vai ter que se preparar antes, né? Até mesmo para não eliminar tanto, né, o sólido, mas também vai chegar um momento que ele vai ter que eliminar. E a urina não tem jeito, você vai ter que urinar. E não pode urinar no local ali, vai ter que ter uma embalagem ali para confinar esse material, guardar esse material. A verdade é essa. E tem que ter lugar na mochila para colocar aquilo. Então, tudo colabora contra, né? Tudo bem, ele tem a satisfação de compor uma unidade dessa especial, de estar cumprindo uma missão especial, mas tem esse ônus que é enorme. Por isso que ele precisa reunir ali um arsenal de atributos da área afetiva especiais, né? Adaptabilidade, rusticidade, resiliência, coragem, decisão, criatividade, autoconfiança, responsabilidade, né? Isso é importantíssimo. Tudo isso, obviamente, né, a gente consegue trabalhar esses atributos, né, no candidato ali. Alguns ele já traz, o indivíduo já traz, né, da sua história familiar, ali, da sua criação, ele já traz alguns. Esses a gente pode até reforçar, né, ali, dar um endurecimento, né, um enrijecimento desses atributos. Isso aí, outros não tem jeito, ele não tem, e a gente não consegue desenvolver. Agora, tem um que não tem como a gente desenvolver nele, não tem como sequer ele saber se ele tem esse atributo, né? Que é a baixa resistência ao ato de matar. E aí, olha como é que eu vou afunilando, né? Sim. Eu pego lá, todos são atiradores de precisão, né? E aí eu jogo para o lado do atirador de elite, aqueles que têm a missão, fim, de tirar a vida do próprio semelhante, né? E aí eu já trago, ele tem que ter esses atributos, e aí eu chego no momento em que há um atributo indetectável até o momento que ele é exigido. Entendeu a complexidade do negócio? Entendi. Nem o próprio indivíduo pode dizer assim, eu posso matar, eu tenho condições de matar. Veja bem, eu não estou falando matar para se defender. Eu sou atacado, ou eu morro, ou eu mato, ou eu morro. Não, eu estou falando assim, respirando normalmente, enquadrando o alvo, olhando a cor dos olhos do alvo, se ele fez a barba ou não, se ele tem uma obturação ou não, porque dá para ver, tá? E eu começar a acionar o gatilho na minha pausa respiratória, sabendo que quem está do lado de lá não é a escória da humanidade, é uma pessoa normal. Lembra que eu falei de um contexto de guerra, regular, e num contexto no caso do policial, né, de uma pessoa surtada, um pai, uma mãe de família surtada, entendeu? E aí ninguém tem condições de falar, eu consigo fazer isso, até o momento que ele é posto à prova, que a missão surge para ele e ele tem que fazer. Obviamente, tem aquelas pessoas que elas mesmo falam, não, eu não mato, é o objetor de consciência, né, muito ligado à religião. Eu fui criado nas Testemunhas de Jeová, por isso que eu não me batizei, né, porque eu queria ser combatente, e eu sabia que Testemunha de Jeová não mata, morre, mas não mata. Se defende, mas se tiver que tirar a vida, ela opta por morrer do que tirar a vida do próximo. Eu acho que a adventista também vai para esse lado. Tem até um filme, né, O Último Homem, que fala sobre esse tipo de comportamento, né, religioso. Algumas pessoas elas dão assim sinais de que vão negar a abertura de fogo,
dão sinais, e a gente vê isso numa fala, outra. É uma retórica mais humanista, extremamente humanista, né? Fala certas falácias, né? Esse politicamente dito, eu costumo dizer, o dito politicamente correto, de que, não, ele é um bandido, sim, mas o que levou ele a ser isso? Então, não há necessidade de matar, a gente precisa recuperar ele, não devemos matar. O cara está lá matando e ele está dizendo que não deve matar. Então, esse tipo de pessoa, provavelmente, não vai matar, numa situação dessa, né? Pressão 12/8. Não vai matar. Talvez nem com a própria, né, para salvar a própria vida. Mas há essa, que é inato do ser humano, né, essa repugnância ao ato de matar o semelhante. Há essa repugnância inata. Né? Só para vocês terem uma ideia, viu, professor? No curso de caçador de operações especiais dos Estados Unidos, lá, tem uma abreviatura, é SOTIC, né? SOTIC, onde formam os caçadores de operações especiais lá, dos Rangers, do SEAL, do Special Forces, do Delta, eles são todos formados lá. Do grupo que é formado, isso é estatística, tá? Do grupo que é formado, esse cara logrou isso, ele está pronto, ele é um caçador de operações especiais. Quando esse grupo é levado para a missão, de 5 a 10% desse grupo não dá o primeiro tiro letal. Ele atira para cima, atira para baixo, atira no muro, atira em qualquer coisa, mas não atira no alvo, de 5 a 10%. Do restante que conseguiu fazer o primeiro tiro, de 15 a 25% não dá o segundo tiro. Ele surta, ele fica tão desorganizado da cabeça por ter visto aquela cabeça explodir, os efeitos balísticos terminais no alvo, que ele entra na que a gente chama de baixa psiquiátrica. Ele não tem condições, de 15 a 25%, né? Não tem condições de dar o segundo tiro. Muito alto. Né? É muito alto. E veja bem, professor, eu estou falando de norte-americanos que têm uma cultura armamentista forte, né? Muita gente lá tem uma infância operacional caçando. É um povo que tem história de guerra e tem essa negação de abertura de fogo, né? Até 10% para o primeiro, e depois que abre fogo, até 25% negando. Então é muita gente. Okay? Tem uma escala chamada, o pessoal chama de escala de Dave Grossman. Né? Dave Grossman é um estudioso, eu acho que ele era um coronel, né, das Forças Especiais, um grande estudioso aí da mentalidade do combatente. E foi montada lá uma equipe multidisciplinar que fez um estudo dos atores da guerra, né? Todas as situações do combate ali. Né? E foi feita uma escala onde eles concluíram que quanto mais próximo o autor está, vamos colocar assim, da vítima, maior a sua repugnância para matar. Então, a escala é muito clara lá. Né? Alta repugnância, né? Matar com as próprias mãos, esganar ali, né? Aquele combate corpo a corpo, onde um mata o outro esganando. Há uma alta repugnância nisso aí. Isso aí foi estudado todos os atores da guerra e todas as situações. Depois, afasta mais um pouquinho, matar com faca, repugnância, porque o cara vai enfiar a faca, vai vir aquele sopro do tórax nele, vai vir sangue, vai deixar sangue, alta repugnância. Afasta mais um pouco o cara da baioneta. Já menos repugnância do que matar com a faca, porque a distância ali do cano, da coronha da arma, né, mantém ele afastado. Vai indo até que chega numa distância intermediária lá, eles colocam o caçador, né, o sniper, e o atirador do lança-rojão anticarro lá na intermediária. Depois, lá no final, né, com baixíssima repugnância ao ato de matar, eles colocam lá artilharia, bombardeiros e tal. Eu até colocaria, mas eu faria um adendo a essa escala, eu colocaria ali o último grau ali, o cara da caneta, né? Que ele mata, esse tem repugnância, mata uma nação inteira só com uma caneta. Mas deixa para lá, não vamos entrar nesse campo. Beleza? Mas, e aí eu me permiti, eu analisei essa escala, e eu me permiti apontar um erro ali. Tem um erro ali crasso, ali para mim, né? Enquanto caçador, um erro crasso. Que eles colocam o caçador lá atrás, com baixa repugnância, com repugnância intermediária, né, ao ato de matar. Só que se tivesse escutado aí um caçador experiente, um sniper experiente,
O sniper, o caçador experiente, chegaria e falaria assim, o seu David Grossman, é o seguinte, a minha luneta me coloca lá quase com a faca, junto com o cara da faca. A minha luneta me coloca lá na cena, naquela cena cruenta. Claro. Porque aquilo tudo que eu falei, eu vejo o alvo, eu estou vendo o alvo lá, nitidamente, com todas as características. Então, não é baixa repugnância, não. Por isso, desse índice, desse alto índice de negação de fogo, de abertura de fogo. Né? E aí, se a gente analisar bem, né, voltando à sua pergunta, a rigor, o caçador ou o sniper policial, ele só estará pronto, eu posso confiar nesse cara. Esse cara vai cumprir missão, depois que ele der o seu segundo disparo. Sim, concordo. Entendeu? Porque a gente está lidando com... Deixa eu beber uma água. Sua fala faz todo sentido. É absolutamente lógica e razoável, né? A gente está... Deixa eu mexer aqui. Ligar o ar aqui um pouquinho. Porque a gente está lidando com um ponto cego da nossa sociedade. Não é qualquer coisa, não. O ato de matar, ele ainda é um ponto cego para a gente. Entendeu? Sim. Olha, você nas suas horas vagas, você é poeta, não é? Eu me recordo que você uma vez leu um poema através do qual você faz a sua própria apresentação e você, nesse poema, se autodenominou Maldito Cão de Guerra. Conta para nós o que é ser, pelo menos ali naquele poema, esse maldito cão de guerra. Então, esse termo, cão de guerra, na verdade, ele surge, salvo o melhor juízo, ele surge ali no romance de Shakespeare, em final ali do século XVI, 1599, se não me engano, né, na peça A Tragédia de Júlio César. Né? Ele cita lá cães de guerra, tal, e ele surge ali. Em 1985, eu li um livro chamado Cães de Guerra, do Frederico Forsyth. Esse livro, ele começa com um trecho da peça de Shakespeare, né? Gritar alerta e deixar passar os cães de guerra. Esse livro ele me influenciou muito, né? Acabou influenciando toda a minha carreira, na verdade, a ponto de eu compor uma música, né? Uma canção, Maldito Cães de Guerra. É a história de um grupo de mercenários, tá? Um grupo de mercenários que é dado para eles, até um empresário inescrupuloso, os contrata para eles tomarem um país da África e empossar lá um presidente corrupto para eles poderem explorar lá aquele país. E aí esse personagem central, o Cat Shannon, né, do personagem lá do Frederico Forsyth, ele reúne lá os homens que ele chamava de cães de guerra, né, malditos cães de guerra. Ele reúne esse grupo, uns 4 ou 5, e eles vão para essa missão. Né? Mas o que é interessante disso aí? Por que me influenciou essa história? Porque apesar de ser um grupo implacável, né, e violento, né, uma grande capacidade que eles tinham, eles guardavam uma ética, uma moral. Tanto que no final da missão, ele mata, o Cat Shannon, ele mata esse presidente corrupto. Lá, na hora o cara está discursando, vai discursar na mesa lá, ele vai, mata e vai embora. Né? Porque aquele cara ia destruir aquele país, ele faz isso. Então, aí eu achei aquilo ali interessante. E também pelo estilo deles, né? O despreendimento deles, né? Deles entenderem que o mundo não ligava para eles, né? Se eles iam morrer ou continuar vivos. Essa vida cotidiana não os atraía, né? Então tinha esse despreendimento e eles tinham consciência de que a sociedade não estava nem aí se eles iam morrer em missão ou não. Tanto que tem um trecho lá do livro que ele fala assim, que não se saiba de minha morte, nem se sofra por minha causa, que eu não seja enterrado em solo consagrado, que não venha o sacristão a dobrar o sino, que não se peça a ninguém que me carregue um funeral, que não plante flores em minha sepultura, que ninguém me recorde, aí isso subscreva, aí está o nome do mercenário lá. Então isso me impressionou, realmente me impressionou, e aí eu
eu comecei a usar essa expressão, né? E fiz a canção Maldito Cão de Guerra, que eu coloco no meu livro. E Maldito Cão de Guerra, para mim, é exatamente aquilo ali, até de uma forma oblíqua, mas é aquele combatente que ele busca a perfeição da guerra, que ele se prepara por os rigores da guerra, para a crueldade da guerra, mas conservando a moral. Uhum. Ele tem uma moral. Ele é um maldito cão de guerra mesmo. A sociedade pode mandar ele que ele vai cumprir as missões mais terríveis, mas ele tem uma moral. Ele não é um inescrupuloso, ele não é um agente do ISIS, ele não é um psicopata, entendeu? Ele tem a abnegação como rotina, a morte como irmã, o perigo como irmão, a morte como companheira, né, como é o lema das Forças Especiais. Mas ele tem uma moral. Ele vai para qualquer missão, ele cumpre qualquer missão, mas ele é um cara duro, né? Mas ele tem uma moral. Então, para mim, um cão de guerra é isso. Bacana. Eu entendo perfeitamente e concordo com essa lógica. Acho que há um conteúdo filosófico extraordinário nisso aí. Ô Marco Antônio, você relatou em alguns momentos a chegada da sua tropa em Porto Príncipe, em uma missão de paz, né? E você conta que assim que vocês chegaram, vocês foram recebidos com uma chuva de tiros de grosso calibre. Eu queria que você contasse para a gente como foi essa chegada, né? Os detalhes dessa chegada, e qual foi a estratégia que vocês adotaram para enfraquecer lá os inimigos. O cartão de visita veio bonito para a gente. A gente chega, né, e logo em seguida, poucos dias depois, a gente estava no batalhão, ainda tomando pé da situação, né? A gente estava dentro do batalhão e a gente é ativado porque uma equipe, uma guarnição uruguaia, em 2 blindados, ela é cercada, emboscada e fagotizada lá na região que a gente chamava de Boanef do Uruiá. E as forças especiais, elas são ativadas ali, são acionadas para ir lá retirar esse pessoal de lá. E, rapidamente a gente se apronta e parte para a missão. Só que no meio do caminho a gente recebe a informação de que eles tinham conseguido escapar lá. Deixaram um blindado, mas o pessoal conseguiu sair, graças a Deus. Mas quando a gente desembarca na região, coisa de uns 500 metros desse ponto, até um pouco mais, a gente já desembarca tomando muito tiro, né? Para mim foi uma surpresa. É difícil a gente se surpreender com esse tipo de coisa, mas para mim foi uma surpresa. O pessoal, acredito que também, porque a quantidade de tiro, né, para uma missão de paz. Para uma missão de paz, a quantidade de tiro que a gente começou a receber, já tinha um fuzileiro naval brasileiro baleado no crânio, né, dentro do ponto forte 21, caído no chão, sendo socorrido. A gente viu aquela cena. Eu achei que ele estava morto, né, mas graças a Deus ele não tinha sido ferido de morte. A gente desembarca e tomando tiro. A gente desembarca do blindado. A gente estava dentro do blindado, a gente desembarca tomando tiro, vai para o lado direito do blindado para se proteger, mas é dado ordem para a gente ir para cima dos caras. E a gente vai. Só que a gente faz um flanqueamento por uma região de mata baixa, para aproximar, tentar pegar eles pelo um flanco lá que a gente achava que dava para fazer frente. E a gente vai e todo mundo, a gente baixou a nossa visão noturna, né? Era noite já, ao detalhe, né? Era noite, um breu total, a gente baixa o equipamento de visão noturna, do capacete e começa a entrar naquele campo, naquela várzea, né? E vamos em frente. Só que o primeiro homem, o ponta, ele consegue enxergar que os bandidos estavam em posição, né? Esperando ali a qualquer aproximação da tropa. Tinha muitos bandidos em posição. Ele reporta e aí é dado ordem para a gente retrair. E a gente retrai para o batalhão, né? E aí sim a gente... Porque havia já um planejamento para uma missão naquela região. E aí a gente finaliza esse planejamento e no dia seguinte, no dia 22 de dezembro de 2006, a gente ataca Boanef do Uruiá, ataca o bando do Beloni. Mas esse foi o nosso cartão de visita. O que faz a diferença, né? A estratégia é o enfrentamento. Tem jeito. Chega um momento que tem que enfrentar. A gente chega lá e, diante daquilo tudo, a tropa estava pronta para enfrentar desde outrora, mas não enfrentava porque a ONU ela tinha um comportamento
muito leniente em relação às gangues no Haiti, né? Ela aceitava aquilo ali, né? Tanto que falava assim, né? Chamavam os capacetes azuis de turistas, porque não agiam. Não é porque não tinha tropa, sempre teve tropa, só que não tinha. A postura da ONU continuava aquela. Só que teve alguns desdobramentos políticos e a pressão veio, e a ONU ela foi obrigada a mudar a carta dela, né? Se eu não me engano, para imposição de paz, e aí a gente tinha tudo que a gente precisava. A gente tinha, primeiro, né, vontade de fazer. Isso aí a gente já tinha. Faltava vontade da ONU fazer. A gente tinha vontade. A gente tinha capacidade. Capacidade é o quê? Pessoal, a gente tinha para executar. A nossa preparação de todo o contingente foi muito boa. O pessoal estava muito bem preparado. As Forças Especiais, a gente tinha passado 6 meses de preparação. A gente preparou, foi dada a missão para as Forças Especiais preparar o contingente. Então, todos aqueles militares que foram, eles passaram pelo treinamento com as Forças Especiais, então passamos as TTPs lá necessárias para aquele tipo de missão, as táticas, técnicas, os procedimentos, passamos para ele. Então, a tropa estava preparada, a começar pelo comandante, né, de alta capacidade, o Coronel Barroso Magno, Forças Especiais veterano, com capacidade incrível, né, um grande comandante, né. Então a gente tinha o material, nosso material era de ponta, né? Principalmente as Forças Especiais, a gente tinha tudo lá, não ficava devendo nada, a SEAL, a Special Force, a SAS, nada, né? O nosso poder de fogo era violentíssimo, praticamente todos os atiradores, todos os 24 homens, a gente tinha condições de fazer tiros ali a 300 metros, tranquilamente, com precisão. A gente tinha fuzil antimaterial, a gente tinha lança-rojão AT4, munição a dar com pau, todos os caçadores altamente experientes, né? Então, a gente estava muito bem preparado, e aí foi dada a ordem para atacar, e aí a estratégia que funcionou, né? Com tudo isso que eu falei, qual foi a principal estratégia? A gente atacava a posição deles, tomava a posição deles, estabelecia a tropa ali, montava um ponto forte no local, e daquele ponto forte demandávamos missões de ações sociais na região. A gente recuperava tudo. Botava as escolas públicas para funcionar, empossamos prefeitos que tinham sido destituídos. A água que a bandidagem tinha cooptado, tirada da população para vender para a população, a gente devolvia à população, limpava tudo, e aí a população ela via, o bandido tomou um cacete violento, quem não morreu foi preso. Os caras botaram um ponto forte dentro da comunidade, estão cuidando, estão limpando tudo, estão dando emprego para a população, né? A gente pagava lá, né? A ONU pagava, repassava o dinheiro para a população trabalhar. Então a gente pegava o pessoal da população, em vez da gente limpar, eles que limpavam tudo e a gente pagava. Então a população tinha emprego e tinha o resultado ali. O que começou a acontecer? A população, eu estou seguro, tem um ponto forte ali, tem um quartel no meu quintal, está tudo limpo, esses vagabundos não podem voltar. A população começou a entregar os bandidos. E aí a nossa rede de colaboradores era a população. Ó, bandido tal está em tal local, a gente ia lá e vapo. E a gente foi fazendo isso. Obviamente tinha o quartel-general da bandidagem, né, que era a base Jamaica. A gente foi comendo pelas beiradas, atacando esses pontos, até que no final, em 63 dias, a gente atacou a base Jamaica e tomou o maior reduto de bandidos da Porto Príncipe. Então, 63 dias. A partir do momento que deu já 63 dias, a gente pacificou, segundo a ONU, a favela mais violenta do planeta. Em 63 dias. Que bacana, essa estratégia. Isso deve dar muito orgulho. Olha, você, diante assim, de tantos momentos decisivos, difíceis na carreira, eu queria que você falasse para nós daqueles que fizeram você pensar que ali naquele momento você corria o risco de não voltar para casa. Bom, foram vários, né? Mas vários não, alguns, mas efetivamente, para não ficar aqui, para ser bem objetivo, não ficar relativizando, foram esses combates, porque eu me expunha muito, né? Enquanto caçador, porque é aquilo, você tem uma massa criminosa lá na frente atirando em você, na tropa, e você tem que fazer, você tem que
baixar eles, né? Baixar aquele volume. Obviamente, você, para enxergar lá, você se expõe. Eu me expunha muito, não tinha jeito, todos os caçadores se expunham. E a gente tomava muito tiro na posição. Eu tomei muito tiro na posição, muito projétil passou raspando a minha cabeça, né? Escutar a chicotada sônica do lado do ouvido, muito perto. Quando eu abandonava a posição, a parede ali onde eu estava cravada, toda cravejada de projéteis, né? Toda furada. E foi Deus mesmo que me protegeu ali, nos protegeu da gente não tombar. E também pelo volume de fogo e pela precisão que a gente tinha em engajar alvos, não facilitava dos atiradores deles tomar uma posição mais segura, mais firme, mais consistente para nos tentar abater, né? Mas, ainda assim, o volume era muito tiro, né? A quantidade de bandido muito elevada e uma quantidade de uma barragem de fogo muito densa. Um daqueles tiros poderia ter entrado, encaixado ali e matado. Ali, realmente, eu sabia que a qualquer momento eu poderia ser baleado, né? E baleado na cabeça, porque era a cabeça que se expunha, dificilmente a outra parte do corpo. Então, ali, realmente, ali não existe sorte quando se tem fé, né? São dádivas, são milagres. Ali foi um milagre. Imagino. Eu imagino. Olha, você já contou pra gente que foram 30 anos, né? 3 décadas aí de forças especiais e sempre vivendo momentos, estando em situações diante das quais você tinha a possibilidade concreta de morrer, não é? Você acabou de falar isso. Uhum. Você teve a sua vida em risco todos esses anos para proteger pessoas, para salvar pessoas, para proteger a sociedade. Nesse caso, então, uma sociedade que nem era sua, não é uma nação que nem era sua. O que foi que te moveu a isso, Assombroso? O que te moveu a permanecer com essa garra durante todos esses anos? Professor, outro dia eu estava conversando isso com os amigos. O que me move, sempre me moveu, que eu chamo de uma indignação invencível que eu tenho. Eu me indigno com covardia, né, com crueldade, eu me indigno. E eu não sossego enquanto eu não resolvo aquilo ali, né, pontualmente. Né? Então, eu sempre fui assim. Eu lembro que eu era criança, eu tenho um irmão que ele é um ano mais velho que eu, o Alexandre. Ele tem paralisia cerebral, PC, né? E ele sofria muito bullying na escola. E eu era irmão mais novo dele, eu que estudava com ele lá, eu saía na porrada com os moleques que zoava ele. Eu apanhava, obviamente, né? A turma que era maior, né, do que a minha, os caras zoavam meu irmão puxando da perna, né? Ficava zoando ele, imitando ele, eu partia para dentro, eu dava porrada, tomava porrada, mais tomava do que dava. Mas eu não conseguia ver aquilo, né, e ficar na minha. E sempre foi assim, eu não consigo me manter à parte, manter uma neutralidade diante de injustiça. E no Exército, eu consegui, de alguma forma, trabalhar isso aí, né? Poder ajudar as pessoas dentro do Brasil. E lá, particularmente no Haiti, aquele povo sofrido, desde que eu cheguei lá, que eu vi o sofrimento daquelas pessoas, né? Eu entendi que a minha razão de ser seriam eles, né? E a gente começou a tomar pé ali do que eles faziam com a população, coisas assim, atrozes, absurdas, que nem um bandido do Rio de Janeiro aqui faz com a população. E eles eram terríveis. E aquilo me indignou. Aí o senhor pode falar assim, pô, mas então você matou com ódio? Não. Não sei como é que é. Chega um momento que vira... Eu entro num estado de imersão quando eu vou para o tiro, que não pinta esse ódio, não. Eu quero números, eu quero resolver o que está lá na frente. Mas, quando a gente conquistava uma posição, derrubava uma quadrilha, uma gangue, isso dava prazer na gente, porque a gente sabia que daquele setor ali da sociedade estava livre daqueles sanguinários. Então foi isso. O que sempre me moveu, eu poderia dizer que é essa indignação invencível. Eu não consigo me livrar disso. Eu me indigno, não tem como eu ver algo acontecendo assim e eu fingir que não estou vendo.
Obviamente, nem sempre a gente precisa usar da violência para resolver aquilo. Às vezes você tem que chegar e, opa, negativo, você não vai fazer isso. Né? Desde descer do ônibus correndo e salvar uma senhora que está sendo arrastada pela própria bolsa na Presidente Vargas, porque tem 2 moleques levando a bolsa dela, não quer soltar, a saltar de qualquer maneira no mar para tentar resgatar um jovem que está morrendo afogado. Alguma coisa... Né? Uma vez eu vi um policial que saltou dentro de um rio lá em São Paulo para salvar uma pessoa que estava morrendo afogada. Eu falei, e o pessoal falou, olha só, esse cara é maluco, ele vai morrer. Aí eu pensando assim, poxa, se eu estou lá, eu faria a mesma coisa. E ali não é uma covardia, né? Ali é na força da natureza que está agindo, mas tem uma pessoa sofrendo, né? Claro. Então, ver aquilo ali e virar as costas, você pode até não morrer, você não vai mergulhar ali no rio, né? Aquele policial, ele morreu, né? Ele poderia não morrer ali, né? Não é parente meu, mas ele seria um cadáver ambulante pro resto da vida. Eu seria, se eu negasse, né, uma situação daquela ali, deixar uma pessoa perecer sem eu, pelo menos, tentar ajudar, eu ia ser um cadáver ambulante, eu ia viver a vida toda arrastando aquele cadáver. Né? Então, o que me moveu sempre foi essa indignação invencível. É o que eu penso assim, né? Que bacana. Olha, Marco Antônio, durante todo esse tempo da nossa conversa, mais de 1000 pessoas ouviram pelo menos um pouquinho da nossa entrevista. Muita gente entrou e saiu, muita gente entrou, o número bem equilibrado permaneceu. Eu posso te dizer aqui, intimamente, esta foi uma das entrevistas mais extraordinárias que eu já fiz, viu? Obrigado. Eu saio dessa nossa conversa te admirando ainda mais. Então, quero te agradecer por esse privilégio, te desejar muito sucesso, sobretudo nessa jornada nova que você começa aí de escritor, né? E te dar aquele abraço virtual aí de gratidão, tá bom? Obrigado, professor, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. E se as pessoas vieram assistir também, obviamente, né? Quem está conduzindo, o maestro tem aí a sua parcela, sua grande parcela nisso aí. Quando eu aceitei o convite do senhor, eu sabia, né, aonde eu estava pisando. Né? A gente tem uma visão muito alinhada, aí, visão de mundo muito alinhada. Né? É o que a gente fala nas forças especiais, né? Aves de mesma plumagem voam juntas. E aquilo que eu falava aqui, eu gostaria de deixar de mensagem final, né? Dessa minha indignação invencível de eu querer não conseguir ver a covardia acontecer sem eu me envolver de alguma forma ali, né, para tentar resolver aquilo ali. E aí eu já tinha esse sentimento antes de eu me converter, né? Hoje eu sou convertido à Igreja Católica Apostólica Romana, sou batizado, já era batizado, né, mas fiz a primeira comunhão em 2018, fiz a crisma, né, e comecei a ver mais esse lado religioso, né, aguçar mais essa veia religiosa. O cristianismo ensina muita coisa. Né? E confesso que hoje eu tenho um entendimento, tem uma coisa que sempre vai perturbar o ser humano. Né? Pelo menos para mim, a idade vem chegando, eu ficava pensando, poxa, vai chegar um momento que eu vou ter que partir daqui. Né? Antes isso me perturbava mais. Né? Pô, vou deixar de ver isso tudo. Chega o ciclo, no final do ciclo, e você vai embora. Mas eu penso o seguinte, quando você realiza, quando você faz as coisas, quando você não se omite, quando você realiza, não só para você, né, mas você realiza pensando nas outras pessoas, né? Apesar de que você está construindo para você, mas você está realizando para quem está em volta de você, que é a coisa que o soldado faz, essa proximidade com o dia, com esse dia, que um dia chegará, né? A proximidade com a morte, ela te espanta menos. Você fica mais apaziguado, né? Eu estou mais tranquilo. Ainda que você tenha alguma reticência de se algo além, mas ainda assim eu estou mais apaziguado, eu estou mais tranquilo. Hoje eu me sinto assim, né? E não paro de fazer, né? Não acabou. Enquanto tiver fôlego, a gente tem que estar fazendo, mas não só para a gente, mas colaborando, principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não pensar só na gente, fazer da melhor maneira possível. Aí a morte vai espantar menos, não vai ser algo assim tão assombroso. Olha, a catequese da Igreja Católica diz que você passou a vida fazendo legítima defesa de terceiros. A Igreja Católica claramente
aceita, aprova, autoriza e recomenda a legítima defesa própria e de terceiros. Não é de hoje que existe esse entendimento na doutrina. Muitos papas já disseram isso, né? O próprio João Paulo II, que é um papa muito amado, ele muitas vezes falou isso. Então, por isso que tem que ter responsabilidade e tem que ter muita ética. Não, se está na dúvida, não faça, porque não pode pairar uma dúvida. Sim. Não pode. Sim. Como é que você... esse tipo de vetor, né, o atirador de elite, seja caçador, militar, seja o sniper policial, ele é cirúrgico, ele tem um equipamento altamente preciso, ele tem treinamento, ele está condicionado, não justifica ele exagerar, ele cometer um erro deliberado, por má avaliação. Não existe isso, ele tem que ter muito cuidado. Então, aí você não fica carregando. Eu costumo dizer, eu não carrego cruzes, eu não arrasto lata, eu não carrego fantasma atrás de mim. Eu durmo tranquilo, eu deito na cama e vou embora em 3 minutos. Durmo tranquilo. E eu sei que... E eu poupo o padre, né, nas minhas confissões também. É isso aí. Tá bom. Meu caro, olha, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Eu vou salvar essa live, essa entrevista, depois eu vou fazer alguns cortes para a gente poder disparar, se você autorizar, viu? Quando os cortes estiverem feitos, eu vou mandar para você primeiro, você autorizando, a gente dispara aí nas várias redes sociais. Tá bom? Tá bom, professor. Um grande abraço. Tamo que junto. Deus te abençoe. Muito obrigado. Assim seja para todos nós. Força. Amém. Obrigado. Ô, senhora.